Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus por essa glória de hoje, pelo alimento que você vai receber hoje. Amém? Amém. O tema de hoje tem por título, anote, intimidade com Deus. É a palavra de hoje. Intimidade com Deus. E eu quero começar esse tema lendo o que está em Salmos, capítulo 25, verso 14. E assim diz o Salmo 25, verso 14. Muita atenção para a palavra de hoje. E começa assim, o verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Pastor Sandro, o que é a intimidade com Deus? É você abrir o seu coração para Ele, abrir a sua vida, falar tudo aquilo que você está sentindo, ou precisando dEle, que só Ele pode lhe dar. Isso é intimidade com Deus. E percebemos aqui também nessa narrativa, que essa intimidade com Deus te faz entender a sua sabedoria. Além do socorro que você recebe dele, por dentro, dos momentos que você precisa, Ele também te faz entender a sua palavra, quando você é íntimo de Deus. Palavra essa que você estava sempre lendo, e não compreendia nada. Hoje você tem entendimento. Isso é fruto da intimidade. Na medida que você vai se aproximando, você vai tomando posse disso. A intimidade com Deus também te dá forças para você vencer as coisas em sua vida. Essa intimidade te mantém também em paz. Nos momentos de tempestade, como está descrito aqui mesmo em Salmos, vejamos isso no capítulo 16, verso 8. 16, verso 8. E assim diz o Salmo 16, 8. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei o quê? Abalado. O que significa tudo isso? Todas essas palavras. Eu tenho Ele em minha mente, eu falo com Ele sempre. Davi aqui falando. Então quando vem uma tempestade, eu não sou abalado, porque eu sou íntimo de Deus, eu estou sempre conversando com Ele, falando acerca de tudo em minha vida. E é na intimidade que Deus fala contigo e te ajuda a vencer essa carne que você tem. Carne essa que quer que você busque os seus caminhos, a sua vontade. A comunhão com Deus te tira desses caminhos. E você dá meia volta. Você desiste de fazer aquilo que o seu corpo de carne está pedindo para você fazer. A comunhão tira você de um comportamento ruim. E te faz livre desses caminhos errados que o teu corpo quer te colocar. A intimidade com Deus. Essa conversa que acontece por dentro. Davi aqui nos dá o conhecer da sua comunhão com Deus. Eu tenho a Deus como um alguém que senta do lado e a gente conversa de perto. A comunhão com Deus te leva a orar, a conversar com esse Deus.
Senhor, existe um peso no meu coração e eu não sei o que fazer com essa situação em minha vida. Eu não sei qual decisão eu devo tomar. Eu entrego tudo, Senhor. Tudo que está acontecendo comigo, eu entrego em tuas mãos. A intimidade te leva a conversar com Deus desse jeito. E quando você reconhece a Deus dessa maneira, quando você tem essa comunhão com Deus, Ele guia você. Como diz o livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5. É muito lindo o que vamos ler lá em Provérbios agora. Provérbios, capítulo 3, verso 5. E começa assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie na sua sabedoria, na sua força. Reconhece-o. Isso se remete à intimidade. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É justamente uma resposta para aquilo que eu falei agora há pouco. Senhor, estou passando por uma situação que eu não sei qual o caminho eu devo tomar. Reconhece-o e Ele vai te guiar e você vai tomar a decisão certa que você precisa para essa situação. Ele vai te colocar no melhor caminho, na melhor decisão que você precisa tomar para essa área da sua vida. É tendo intimidade com Deus que você consegue ser vitorioso, ser mais feliz em sua vida. Tem pessoas que conhecem a doutrina da graça, a palavra de Deus, mas que ainda não conhecem a intimidade com Deus. E o convite do Senhor nessa manhã, através desse tema, é que você tenha comunhão com Ele. Porque não adianta você ter tanto conhecimento da palavra de Deus, se você fracassa na sua intimidade com Deus. Você conhece muita coisa, onde está escrito, mas na intimidade você fracassa. Tem muita gente assim. Conhece a palavra de Deus, mas não conhece a intimidade, a comunhão com Deus. Deus quer que você busque o conhecimento, mas também a intimidade com Ele. Que você busque se relacionar com Ele. Não despreze a sua intimidade com Deus, amém? O Senhor quer que você seja íntimo dEle. Porque a intimidade com Deus leva a tua vida a ter um rumo diferente. Aqui nessa leitura a gente já percebe isso. Está aqui, ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A comunhão com esse Deus dá a você um rumo diferente. Traz para a tua vida um tempo novo, um momento novo. E veja um exemplo disso, abrindo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 21. Gênesis, capítulo 5, verso 21. Você vai entender aqui nessa leitura que a intimidade com Deus leva a tua vida a ter um rumo diferente daqueles que não têm comunhão com Deus, intimidade com Deus. Olha só. E assim diz o livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 21. E começa assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Verso 22, grife, marque. Andou Enoque com Deus. Vai pensando com a mente de Cristo no que você está lendo. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Eu quero chamar a sua atenção para o começo da narrativa do verso 22.
andou Enoque com Deus. Andar com Deus significa intimidade com Deus. Ter uma vida de comunhão com Deus. E Enoque, olhe para mim, e Enoque fez isso por muitos anos. Porque ele viveu muito. Como diz aqui. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas, né? Então aqui a gente já vai percebendo a vida dele recebendo um rumo o quê? Diferente, de longevidade. Um homem que andou com Deus, que tinha intimidade com Deus e teve muitos dias de vida. Eu quero que você entenda o que está por trás da letra, o espiritual. Vai lendo e vai pensando com a mente de Cristo abençoado. O homem andou com Deus, o homem teve intimidade com Deus e viveu bastante. Deus abençoados, tem que ser a primeira pessoa com quem você conversa pela manhã. Se acontece um problema na tua vida, ele tem que ser a primeira pessoa com quem você deve conversar sobre o problema. Isso se chama intimidade com Deus. Não vá para o telefone falar com os outros, não. Como muita gente faz. Contar o problema primeiro para o fulano. Corre logo para o telefone. Não corra primeiro para quem não vive o reino de Deus. Para quem nem sabe o que ela mesma está fazendo da sua vida. Se ela não tem direção na sua vida, nem tampouco uma palavra para te dar. Então a primeira pessoa com quem você deve conversar sobre tudo o que está acontecendo na sua vida tem que ser Deus. Andar com Deus é isso. Comunhão com o chefe do mundo. É uma mensagem muito importante, muito interessante, que nos leva a refletir. Porque não é sempre assim que fazemos. Às vezes corremos logo para o telefone para contar para o filho. Olha filho, eu estou passando por uma situação aqui, ou por um amigo, ou por um parente que está lá no Belém do Pará. É com Deus que você tem que conversar primeiro. Da situação que você está enfrentando, é com Ele. Eu corro logo para a casa dos meus filhos. Ai meu filho, você tem que correr para o trono de Deus, para a intimidade com Deus. Seja amigo de Deus como Abraão foi. Você sabia? Deus chamou Abraão de amigo. Abraão é meu amigo. Porque amigo é aquele que você senta do lado dele e começa a conversar, a contar as coisas que estão acontecendo na sua vida. E Abraão era exatamente assim com Deus. Amigo de Deus. Isso está descrito lá em Isaías. Capítulo 41, a partir do verso 8. Em casa você lê. O que fez Abraão receber esse reconhecimento de Deus foi justamente a sua obediência. A sua intimidade com Deus. Fez com que Deus reconhecesse isso. Você é meu amigo, porque você é obediente a mim. Você tem intimidade comigo, Abraão. Eu falei para você largar a sua casa e a sua parentela, e você me obedeceu e foi. Obediência, intimidade. Abraão tinha por dentro uma confiança muito grande. Deus está mandando, amém, graças a Deus. O que eu vou encontrar pelo caminho, não vou nem perguntar para ele. Se ele tem cuidado de mim até hoje, nada me faltará se eu for para o deserto. Havia uma confiança nele. Por isso Deus chamou ele de amigo. Amigo. Deus quer que você seja amigo dele. Amigo de Deus. Voltando aqui às considerações acerca de Enoque. Enoque era um homem decidido a servir a Deus. E você vai perceber que Deus deu um rumo diferente na vida dele dos demais. Ele foi um homem que viveu para Deus. Enfrentou muitas coisas, mas se manteve fiel a Deus. No livro de Judas, em casa você pode verificar isso.
a partir do verso 14 ao 16, porque o livro de Judas só tem um capítulo, lá fala da profecia de Enoque. Nessa profecia ele também transmitiu que ele enfrentou na sua época muitas coisas para permanecer amigo de Deus. Ele teve uma vida cercada por muitas pessoas carnais, mas ele não desistiu da sua comunhão com Deus. Nos dias de hoje, a gente também passa por isso. Mas eu te declaro fiel ao Senhor. Fiel à sua palavra. Prosseguindo aqui com a leitura. Verso agora 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 5, diz que Enoque foi um homem que agradou tanto a Deus, que não viu a morte. A intimidade com Deus fez com que a vida dele tivesse um rumo diferente dos demais. Quem está compreendendo o espírito do tema de hoje? Louve ao Senhor, dê um glória a Deus. A vida dele recebeu um rumo diferente, abençoados. Viveu muito e não viu a morte. O que eu quero que você entenda é que quando você tem comunhão com Deus, a tua vida vai receber um rumo diferente das pessoas que não têm comunhão com o Senhor. Quando a gente é íntimo de Deus, a nossa vida se destaca. Ela recebe um tempo novo. As coisas acontecem para você. Um outro homem fiel que andou com Deus foi Noé. Diz aqui o livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9. Vamos ler. Gênesis, capítulo 6, verso 9. Aqui mesmo. De repente você está ali no seu particular, no seu trabalho, conversando com Deus, na sua intimidade com Deus. Senhor, eu preciso disso, eu quero que isso se resolva. Eu quero que as coisas, para mim aqui, aconteça. Eu quero aquela oportunidade, eu quero aquela promoção, eu quero isso, eu quero aquilo. Com o tempo, isso vai acontecendo. Deus vai dar um rumo diferente para a sua vida. Diferente das outras pessoas que estão em sua volta. Assim aconteceu com Enoque, com Noé, que vamos ler agora, e assim acontece contigo. E assim diz o capítulo 6, verso 9 de Gênesis. Eis a história de Noé. Noé era um homem o quê? Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E uma pessoa só pode ser correto, obediente a Deus, se essa pessoa tem um relacionamento com Deus. Vai vendo, hein? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era íntimo de Deus. Diga, amigo de Deus. Ele era amigo de Deus. E por conta dessa intimidade que ele tinha com Deus, esse Deus deu para a vida de Noé um rumo diferente no dilúvio. Todo mundo morreu no dilúvio, menos ele e a sua família. Veja o quanto é importante o espírito do tema de hoje, do que está por trás da letra. Ele tinha intimidade com Deus. Noé não se deixou se influenciar nem pelos pensamentos e nem pelas ações carnais dos outros na sua época. E aí eu te pergunto, abençoado, você tem andado com Deus? Reflita. Não precisa você me responder. Você tem andado com Deus? Você tem intimidade com Deus?
Um cristão que ora, que conversa com Deus sobre tudo. Eu converso com o meu Deus sobre tudo. Várias vezes no decorrer do dia. Se eu não falar com Ele assim que eu me levanto, eu converso com Ele penteando o cabelo. Ou preparando o meu café, eu estou ali conversando com Ele. Ou tomando banho. Eu converso muito com Deus tomando banho. Às vezes, a minha filha está no quarto, e eu estou lá na sala, e ela chega: pai, o senhor está conversando com quem? Eu falo para ela: estou conversando com Deus. Eu converso em qualquer lugar com Ele. Várias vezes durante o dia. Eu estou andando com Deus. É muito importante a gente andar com Deus todos os dias. Quando eu trabalhava fora, eu conversava muito com Deus. Senhor, eu quero te servir integralmente no ministério. Eu quero ter uma vida, Senhor, totalmente dedicada ao altar da graça. E com o tempo, Ele realizou esse meu sonho. E hoje eu estou aqui pregando para vocês. A minha intimidade com Deus fez com que esse Deus desse um rumo diferente na minha vida. E hoje eu estou aqui, ó. Converse com Deus sobre tudo que acontece na tua vida. Abre o teu coração para Ele. Conta todas as coisas que estão acontecendo. Aquilo que você precisa. Aquilo que você quer que se resolva. Expõe para Ele a tua gratidão também. O teu desejo de querer aprender a sua palavra sabiamente. Ah, Senhor, eu quero aprender mais. Eu quero ser um cristão que maneja bem a palavra da tua graça. Esse fruto você colhe quando você tem intimidade com Deus. Nunca comece o seu dia sem antes falar com Deus. Converse com Ele. Mesmo que aquele dia esteja corrido para você. Mas vai conversando com Ele, penteando o cabelo, preparando o café, dentro do seu carro, lá no volante. Vai conversando com Ele. Naquele momento que você está ali, ó, fechando a porta para sair para o seu trabalho. Ah, Senhor, receba os teus anjos ministrando. Receba o Senhor me guardando na ida e na volta. Receba o Senhor me capacitando, me dando sabedoria para resolver isso e resolver aquilo. Me orienta, me guia, Senhor. Receba o Senhor sendo comigo por onde quer que eu ande. Seja amigo de Deus. Exponha a sua vida. Exponha para Deus a sua confiança também. Eu não estou só. Tem um Deus dentro de mim. E eu recebo esse Deus cuidando da minha vida, colocando anjos ao meu serviço. Anjos ao meu serviço. E para falar com Deus, não precisa ser em um lugar com o nome de templo, cheio de ouro por dentro, não. Porque Deus está dentro de você. Dentro de você. Tem pessoas que carregam essa preocupação. Ah, mas eu estou aqui no trabalho. Para falar com Deus tem que ser no templo. Porque lá está cheio de ouro. Lá tem a arca da aliança. Lá tem isso, tem aquilo. Deus está dentro de você. Em qualquer lugar, você conversa com Deus. Envolva Deus em tudo que você fizer em sua vida. Quando você vive assim, isso se chama intimidade com Deus. Envolva Deus naquilo que você precisa para a sua vida financeira. Você está precisando de dinheiro? Ore. Converse com Deus. Que Ele vai dar um rumo diferente para a tua vida financeira. Ore. Eu estou precisando, Senhor, de prosperidade. Se você tem o seu próprio negócio e está precisando de clientes, para que Ele veja o teu produto e compre, na tua oração, na tua intimidade com Deus, peça isso. Na sua oração você pode pedir tudo para Deus, qualquer coisa. Você pode falar sobre tudo. Eu converso com Deus sobre tudo.
Porque eu reconheço por dentro que só Ele pode me ajudar, só Ele pode me dar. Agora é muito importante que a gente entenda nessa conversa que estamos tendo, que você tem que ter intimidade com Deus, mas uma intimidade mesmo. Não é só vir aqui no domingo de manhã e depois esquecer. É permanecer lá fora andando com Deus. No seu trabalho, na sua casa. É permanecer. Como falou Jesus. Se o ramo permanece ligado à videira, esse dá fruto. A única coisa que Deus pede é para você permanecer e Ele vai produzir o fruto que você precisa. Ele vai dar um rumo diferente para a tua vida. Você tem que gastar o seu tempo com Deus. Lendo a Bíblia, congregando no meio da semana, orando, ouvindo as mensagens. Gastar o seu tempo com Deus, andar com Deus lá fora. E não só aqui. Porque existe uma guerra no que Deus quer para você e no que a carne quer para você. Há uma luta, carne e espírito aí dentro de você. Se você não tem intimidade com Deus, você vai andar na carne. Por conta dessa guerra que Paulo fala em Gálatas, a partir do capítulo 5. Carne e espírito. Outra coisa, estar na igreja não te faz um cristão, mas viver o que está sendo ensinado. O que te faz ser um cristão é ter intimidade com o dono da palavra. É isso que te mantém, é isso que te torna um cristão. Se você vai à igreja, mas quando chega em casa, não há nenhuma diferença, qual é o valor que isso tem? Nenhum. Você é infeliz, amargurado, mal-humorado, você é ignorante, do tipo que já sai da igreja cuspindo fogo. É por causa disso. Não é estar na igreja que te faz um cristão. Tem muita gente que vem à igreja, mas que em casa não existe diferença nenhuma. Ela não faz a diferença, ela não é nova criatura, não é humilde, não é obediente ao que foi pregado. Tem gente que não se submete. E é por isso que até hoje não é nova criatura. É apenas um cristão de aparência. A intimidade com Deus também é mencionada pelo apóstolo Paulo no Evangelho. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Que você saia daqui pensando e muito no que Deus está te ensinando hoje. A minha vida pode receber um rumo diferente se eu for um cristão íntimo com o meu Deus. Ele pode dar um rumo diferente para as minhas finanças, um rumo diferente para o meu casamento, para a minha saúde. A intimidade que o rei Ezequias tinha com Deus fez com que a vida dele recebesse um rumo diferente na sua saúde. Totalmente diferente. Ele tinha recebido o decreto de morte, mais ou menos como esses que acontece hoje em dia. O médico chega para você e fala, só tem tantos dias de vida. Ou talvez não tem mais dia nenhum. Já fala para a família que, olha, o negócio aí é óbito. Já não resta mais nada para a medicina fazer. Ele vai morrer daqui a algumas horas. O rei Ezequias passou por uma situação assim. Mas a sua intimidade com o Senhor fez com que a vida dele recebesse um rumo diferente. Ele foi livrado da morte. E assim diz o Evangelho, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. E assim começa o apóstolo Paulo nesse verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão, vai grifando, de seu Filho Jesus Cristo,
nosso Senhor. Em graça, a comunhão com Deus permanece, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo da graça. Comunhão essa de você semear o seu tempo com o seu melhor amigo, Deus. Não existe melhor amigo do que esse. Porque nós temos familiares, conhecidos, mas tem certas coisas na nossa vida que eles não compreendem, não apoia, não ajuda. Em vez de ajudar, atrapalha, muitas vezes. Mas Deus não. Esse amigo não. Ele te entende, ele te compreende, ele te ajuda, ele te ama. É muito importante você ser amigo desse Deus, de incluí-lo em todas as coisas em tua vida. Vamos fazer isso agora? Incluir Ele em todas as coisas da nossa vida? Quantos querem isso agora? Diga amém. Amém. Então fique de pé. Se há intimidade, todas as suas necessidades serão cumpridas. Feche os seus olhos. E vamos falar com o nosso melhor amigo, Deus. Como a intimidade contigo é boa, Senhor. Como é boa. Como é bom, Senhor, receber uma palavra como essa, que nos ensinou que o Senhor deseja uma amizade profunda de nossa parte para contigo, meu Pai. Como é bom sabermos que somos amados, que o Senhor nos deseja tanto, tanto. Como é bom saber que somos amados dessa maneira, e que o Senhor está em nós, e que podemos falar contigo a qualquer momento, em qualquer lugar, que certamente o Senhor vai nos ouvir e nos ajudar. Tu és o Deus que nos ouve e fala conosco. Vai em frente, meu filho. Eu sou contigo, meu filho. Eu vou dar um rumo diferente para a tua vida, para as tuas finanças, para a tua saúde, para o teu casamento, para a tua casa, para o teu trabalho. Para você, tudo vai ser diferente, porque você é meu amigo. Você tem comunhão comigo. Você deseja ter intimidade comigo. Você conversa comigo sobre tudo que acontece em tua vida. Mesmo servindo a um Deus tão grande, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, mesmo assim, Ele quer que você converse com Ele, que você fale com Ele, que você seja íntimo desse Deus. Faça isso nesse momento. Fale com Deus sobre todas as coisas nesse momento. E Ele vai te ouvir e te responder, te ajudar. Em o nome do Senhor Jesus.
Fale para Ele de tudo que você precisa. Daquilo que é mais urgente na sua vida. E eu recebo esse Deus trazendo um novo tempo para essa situação. Dando um rumo diferente para essa situação. Em nome de Jesus. Converse com o seu pai também, falando para ele: Senhor, me ajuda a viver a fé. Me ajuda a confiar mais na Tua palavra, meu Senhor. A viver essa palavra sem murmurações, sem reclamações, mas com profunda confiança em meu coração, Senhor. Me ajuda. Essas coisas você também deve falar com Ele. Você sabe daquilo que você precisa, daquilo que precisa mudar em você, daquilo que precisa ser melhor em você. Fale para Ele. Fale para Ele dessa carne que você tem, que te acusa, que te condena, muitas vezes. Senhor, me ajuda a vencer tudo isso, através do Teu Espírito. Fazei morrer em mim, Senhor, os desejos enganosos da carne, através do Teu Espírito. Esse comportamento ruim, esses caminhos errados, que o meu corpo de carne pede para eu estar neles. Me ajuda, Senhor, através do Teu Espírito, a ter domínio próprio. Em nome de Jesus. Eu quero que os Teus pensamentos, Senhor, sejam os meus pensamentos. Fale para Ele sobre tudo, exponha tudo para Ele. As suas necessidades, exponha a sua gratidão. Exponha para Ele o desejo que você tem de aprender a sua palavra, de compreender a sua palavra. Diga para Ele do desejo que você tem de querer ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Agradeça a Ele também pela compaixão que Ele tem tido. Obrigado, Senhor, por Tua compaixão em nossas vidas. Nos momentos que somos tão carnais, Senhor. E a Tua compaixão, a Tua misericórdia se faz presente. Obrigado, Senhor, pela Tua compaixão. Nos momentos que não caminhamos como o Senhor nos ensina que deve ser. Pelas vezes que falamos coisas que não é para falar, Senhor. Pelas vezes que andamos pelo nosso querer. Isso acontece muito, Senhor. A gente andar pelo nosso querer. E eu Te agradeço, Senhor, por Tua compaixão, por Tua misericórdia nesses momentos. Nesses momentos que somos tão carnais.
Nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que se deve fazer, a caminhar como o Senhor nos ensina que devemos caminhar. Em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor. Eu tenho certeza que agora há mais força em você do que antes. Há mais alegria, mais paz e certeza do teu milagre. A intimidade com Deus nos dá isso. Mais força. Saia daqui nesse espírito. Eu preciso ter mais intimidade com Deus do que eu tinha antes. E aí eu vou ver o meu Deus dando um rumo diferente para muitas coisas em minha vida. E para melhor, em um nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos e até a próxima reunião em um nome do Senhor Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.